Estamos no dia 22 de março de 2020. Nunca vivemos um período como esse. Eu estou a dizer que estamos há 7 dias vivendo em confinamento. A nossa igreja, no domingo passado, ela já não realizou a sua celebração como de costume. E hoje nós estamos completando então o 2º domingo de confinamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar com você sobre confinamento. Mas antes, vamos ouvir uma bela canção. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta.
texto para a reflexão desta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, e eu quero ler com você os versos 20 ao 21. Preste bastante atenção. Diz assim o texto: Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus, porque o Senhor virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados, pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Eu quero usar esse texto para que a gente possa então desenvolver o tema confinamento. Essa semana algumas especulações surgiram em torno desse texto, para saber se era uma profecia que se aplicava aos nossos dias, se algo que foi escrito há praticamente 600 anos antes de Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, se esse texto tem alguma coisa relacionada com o que nós estamos vivendo hoje. É claro que você gostaria de ouvir uma palavra dizendo que sim. E eu não quero aqui dizer nem que sim, nem que não. Mas existem duas verdades aqui no texto. A primeira é que esse texto ele fala especificamente para que as pessoas entrem na sua casa e fechem a sua porta. E a segunda coisa é que esse texto fala da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus sobre a iniquidade, sobre o pecado da humanidade. E esses assuntos são assuntos bíblicos. Nas páginas do Antigo e do Novo Testamento a gente fala sobre isso. Por isso eu quero aqui chamar a sua atenção sobre confinamento. A palavra confinamento, ela significa isolamento, ela significa enclausuramento, ela significa um momento em que você fica num estado de reserva, separado, acolhido, distante. E a Bíblia fala sobre isso. Se a gente levar em consideração o que está registrado no livro de Gênesis, lá conta aquela história muito conhecida, que é a história do dilúvio. Deus havia dito que por causa da maldade da humanidade, Ele mandaria descer do céu uma grande chuva como nunca se viu, e que a terra seria inundada pelas chuvas. E deu ordem então a uma família que construísse uma arca e ordenou para que num determinado período toda aquela família, juntamente com um casal de cada espécie, entrasse dentro da arca. E a porta da arca se fechou, a chuva desceu, o dilúvio veio e muita gente morreu. A Bíblia também vai dizer a história que quando o povo de Israel estava para ser resgatado da mão do império do Egito, aconteceu também algo semelhante. Deus havia dito que num determinado dia viria uma visitação sobre a terra, o anjo da morte. O anjo da morte visitaria toda a terra do Egito e em todas as casas, um primogênito, o primogênito da casa, iria morrer. Mas nas casas, aonde estivesse o sangue nas portas, nos umbrais das casas, o anjo passaria e naquela casa, aonde o povo estivesse confinado, guardado, protegido, naquela casa a morte não chegaria. E assim aconteceu. E isso está no livro de Êxodo. Nessas duas passagens, estar em casa significa livramento. Estar confinado, como foi o caso da arca, significa livramento de um mal. Vamos para o Novo Testamento. Pastor, tem isso no Novo Testamento? Temos isso no Novo Testamento. O livro do Apocalipse, por exemplo, ele foi escrito num tempo em que João, o apóstolo amado, ele foi levado para um exílio numa ilha. E essa ilha foi a ilha de Patmos. João, ele foi separado da igreja. Ele foi para ficar num lugar distante. E isso foi uma sentença. Ele foi sentenciado a ficar preso numa ilha. E nesse período de confinamento desse apóstolo, o texto vai dizer que naquela ilha ele teve uma visão.
E o livro do Apocalipse é o registro dessa visão. E de igual modo, o apóstolo Paulo, ele também passou por períodos de confinamento. Ele ficou preso mais de uma vez. E numa dessas prisões, ele foi usado por Deus para escrever 4 cartas. Elas são chamadas de epístolas da prisão: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas 4 epístolas, elas surgiram na época em que Paulo estava confinado. E eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor fez isso? Paulo era um homem muito agitado. Paulo era um homem de muitas atividades. Paulo era um homem que estava sempre em movimento, muitas viagens, porque ele tinha uma preocupação com a pregação do Evangelho. Mas Deus tinha algo reservado para o apóstolo Paulo e ele não sabia. Deus colocou Paulo numa prisão, permitiu que ele vivesse esse período de confinamento, para que ali ele pudesse então produzir as 4 cartas. E hoje, se nós temos acesso a esse material surgiu num período de confinamento. O que eu quero trazer de lição para você e tentar semear essa semente para que frutifique no seu coração? Deus, ele criou o universo. E a Bíblia vai dizer que ele não somente criou, mas ele conduz a história para o cumprimento dos seus propósitos. Deus, ele continua no comando. O que nós estamos vivendo por causa de uma permissão de Deus. E certamente Deus tem um propósito com tudo isso. A minha pergunta é: qual a dificuldade de vivermos o tempo do confinamento? Se você for um leitor atento, você vai perceber que no Antigo Testamento e nas histórias que eu aqui narrei, o confinamento significou livramento do mal e livramento da morte. Já no Novo Testamento, o confinamento de João e de Paulo significou um tempo de muita produtividade. Eu gostaria de encorajá-lo a ouvir a voz das autoridades que estão nos dizendo a necessidade de ficarmos um tempo maior em casa. E que esse tempo em casa ele possa significar para mim e para você, para a sua família, para os nossos, se assim pudermos ficar, que esse tempo signifique um tempo de livramento do mal e que esse tempo também signifique um tempo de grande produtividade. O apóstolo Paulo vai dizer: meus queridos, e isso está em Filipenses 1:12, as coisas que estão me acontecendo, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. É possível viver um tempo como esse e ter progresso, ter produtividade, ter livramento, ter bênção num período como esse. Será que não é tempo de você botar sua vida familiar em ordem? Será que não é tempo de você separar mais tempo para ficar a sós com Deus? Será que não é tempo de você fazer uma organização da sua própria vida? Será que você não pode fazer cursos online? O que você pode fazer de bom, de muito bom, de produtivo na sua vida nesse tempo de confinamento? Deus te dê essa sabedoria, que você aproveite esse tempo, que você não caia no erro da desobediência de ficar andando por aí de um lado para o outro. Temos ouvido a voz do Senhor dizendo: meu povo, entre na tua casa, entre no teu quarto. Jesus Cristo falou sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu acredito que teremos grandes recompensas de Deus nesse tempo novo de confinamento. Aproveite o tempo, recebe essa semente de Deus no seu coração. Um grande abraço, beijo no seu coração e que Deus a todos abençoe.